Na maioria das vezes, quem se atreve a entrar dentro do terreiro e quebrar, são fanáticos religiosos. Uma pessoa comum, uma pessoa normal, não vai fazer isso. Pode até se sentir incomodada, mas não chega a esse extremo. Certo? Hoje em dia, nós temos ainda muitas pessoas que são fanáticas. A religião é isso, é o que está na Bíblia. Eles não leem a Bíblia, eles não interpretam a Bíblia, compreende? Certo? É aquilo que o pastor fala. E o que o pastor fala vem recheado de uma carga de preconceito. É desta forma que as coisas acontecem, compreende? Dentro do meu terreiro, logo que a gente começou a montar o espaço, começou a trabalhar, o nosso terreiro é em São Bernardo, aqui no centro de São Bernardo. E aí, na parte de cima, tinha uma janela aberta, né? Na parte de cima morava um evangélico. Toda vez que a gente começava o culto, ele colocava caixas de som alto, virada para a janela, com músicas evangélicas. Mas até aí tudo bem. Uma vez eu até brinquei com o pessoal, falei assim, gente, vamos cantar. São músicas religiosas, faz parte da espiritualidade, vamos cantar. Mas aí eu tive que levar para outra esfera o dia que ele começou a tacar ovo. Tacar ovo, aí eu falei, hoje tá ovo, amanhã é pedra, daqui a pouco ele tá dando tiro. A imagem do seu Zé Pilintra também já sofreu agressões de umbanda, de vandalismo. A imagem de Iemanjá, a imagem de Mãe Oxum, a imagem de Maria Padilha, ela tá lá. Ela tá lá no cantinho dela. Se você pedir uma coisa para ela por bem, ela vai te fazer. Mas as pessoas que têm uma santa ignorância, que não pegam um livro dos antepassados, não pegam um livro de cultura umbandista e vai ler para ir a fundo na nossa religião, preferem fazer vandalismo. Já viu o resultado disso, de entrar num terreiro? Nós temos um terreiro aqui na Avenida da Paz, o pessoal invadiu o terreiro pura e simplesmente e puseram fogo em tudo. A violência e a intolerância contra a Umbanda é alarmante e crescente. O estudo Intolerância Religiosa e seus reflexos nas redes sociais, produzido pelo Coletivo de Diversidade Racial da Ogilvy Brasil, revelou que entre 2018 e 2022, comentários ofensivos como Volta pro Mar, Oferenda e Chuta que é Macumba, direcionados a religiões como Candomblé e Umbanda, ocorreram quase 90 mil vezes somadas. Em São Paulo, os casos de discriminação e violência também aumentaram. A Secretaria de Segurança do Estado registrou um aumento de mais de 1000% nas denúncias de intolerância religiosa entre 2019 e 2021, a maioria delas relacionadas a ataques contra umbandistas. No Brasil, a cada 15 horas, uma denúncia contra intolerância é feita. É tristeza porque, como eu falei, a religião, a Umbanda, ela é universal, ela prega a união entre os povos, a união entre os homens, o amor, a caridade. E aí você vê uma pessoa indo no sentido contrário ao que você prega, só me dá tristeza. Tristeza, só isso, não tem outra palavra que eu posso definir. Eu fico muito triste com essas pessoas que tratam um umbandista como um nada, porque nós, para essas pessoas preconceituosas, nós somos nada, nós somos uns bichos. No Brasil, a liberdade de crença é assegurada desde a primeira Constituição da República, de 1891. Mesmo assim, a intolerância religiosa nunca deixou de existir. O Código Penal de 1890 criminalizava a prática dos cultos afros no país. Talvez você não saiba o que é a Umbanda e provavelmente nunca viu um terreiro, mas saiba que ela nasceu no Brasil, da mistura das crenças africanas, católicas e espíritas. Em nosso país, existem cerca de 450 mil umbandistas. Então por que será que sabemos tão pouco sobre essa religião? Não consegui nada na igreja evangélica, só tirava o pouco que eu tinha. Então, eu saí da igreja evangélica e conheci a minha mãe de santo, numa situação muito precária, muito difícil mesmo. Você sabe o que é chegar lá no fundo do poço e não ter mais nada para você pegar, se segurar, nada. Tinha dia que eu só tinha um pão para comer com meus filhos, meu marido, e água, porque eu não tinha mais nada. O dinheiro que eu tinha, que ele ganhava, era tudo para jogo e bebida. Então, cheguei numa situação muito crítica. A Umbanda só foi oficializada no Brasil em 18 de maio de 2012, pela Lei Federal 12.644,
mas ela existe desde muito antes. Em 15 de novembro de 1908, um jovem carioca teria criado a Umbanda. Na verdade, era um jovem que morava em Niterói. Ele tinha incorporações involuntárias. Já existiam uma ou outra mãe de santo, já existia naquela mistura de candomblé com kardexismo, com algumas incorporações, compreende? Certo? Mas esse rapaz, adolescente, chamava-se Zélio Fernandino de Moraes, ele começou a ter incorporações involuntárias. Ora, ele era um felino lépido, compreende, certo? Um rapaz capaz de fazer coisas extraordinárias. Ora, ele era um velho arquejado que quase não conseguia andar. A família começou a achar que ele era louco. Um dia levaram ele ao tio padre, ele foi exorcizado, mas ou o diabo não entendia latim, certo? Ou achou que não era com ele o assunto, ele continuou com as incorporações. Zélio era uma completa incógnita para sua família. Imaginando o que fazer para entender o que acontecia com seu filho, seu pai o levou a um encontro da Federação Kardecista de Niterói, um encontro espírita com diversas figuras importantes do kardecismo brasileiro na época. E lá, Zélio não poupou seus pensamentos e sua vontade de ter um novo jeito de entender as pessoas, já visualizando a nova religião que ele próprio viria a criar. Em seguida, um dos médiuns videntes perguntou para ele, percebeu que o que estava agindo ali não era o médium, era sim uma entidade que estava atuando. Perguntou para essa entidade: quem é você que ocupa o corpo desse médium? Ele disse: se é preciso que eu tenha um nome, podem me chamar de caboclo das 7 encruzilhadas, porque para mim não haverá caminhos fechados. E a que é que você vem? Eu venho para trazer a Umbanda, uma religião que há de durar até o final dos séculos e que servirá para harmonizar as famílias brasileiras. Zélio, ou Caboclo das 7 Encruzilhadas, já sabia de sua missão. Ele visualizava uma outra maneira de se ajudar as pessoas por meio da religião. Diferente de todas as outras, a Umbanda vinha ao mundo para ouvir, ajudar e estar ao lado de todos que precisassem, sem hierarquias ou melhores e piores. Seus princípios chocaram alguns e encantaram outros, dando início a uma nova vertente do espiritismo que viria a chegar em todos os cantos do país. Aí ele discordou: por que não pode, numa mesa espírita, por que não podem se manifestar os desafortunados? Por que vocês dizem não quando o espírito de um escravo se manifesta? Por que não? Por que vocês chamam isso de baixo espiritismo? Ele discordou. Estamos falando em preconceito. E terminou a sua falação dizendo: eles não são filhos do mesmo Deus? Alguém perguntou para ele: o que vai ser a Umbanda, né? Amanhã, na casa onde o meu aparelho mora, haverá uma mesa posta para todo e qualquer espírito que queira se manifestar, independentemente daquilo que tenha sido em vida. E com os espíritos esclarecidos, os espíritos, nós aprendemos, aos atrasados, nós ensinamos, e a nenhum negamos uma oportunidade de comunicação. Isso é Umbanda, meu filho. Em meio a tantas opiniões e suposições sobre as religiões, ignoramos e esquecemos suas similaridades humanas e ideológicas. Os caminhos que elas trilharam durante suas histórias muitas vezes dividem origens e princípios. A Umbanda traz diversos elementos africanos, europeus e brasileiros. Criada por um carioca e cultuada em todos os estados do Brasil, ela diz muito sobre a diversidade e as matrizes étnicas do nosso país. O santo da Umbanda é o mesmo da igreja, só muda o nome. Porque os nossos antepassados, os escravos, não podiam cultuar o nome de Nossa Senhora Aparecida na senzala, porque os patrões não deixavam. Então eles tiraram o nome de Nossa Senhora Aparecida e botaram outros nomes, para poder cultuar a nossa religião. Então nós não somos monstros. A gente tem de passar para essas pessoas preconceituosas que nós somos humanos que nem ele. Nós temos sangue, nós sentimos dor, nós sentimos fome, nós sentimos sede, sono. Nós trabalhamos honestamente, dignamente.
Nem tudo é macumba, nem tudo é o mal. A Umbanda, se nós formos analisar perfeitamente, passo a passo, a Umbanda é hoje, certo, o mesmo caminho que Jesus tinha quando começou a sua pregação. A mesma coisa, era uma religião que ia até a pessoa, que ouvia as pessoas. As manifestações espirituais traziam bem-estar às pessoas. Foi assim que nasceu o Umbanda. Veja bem, não tinha a mesma empáfia, nós não íamos lá para ver um padre. O padre não te escuta. A Umbanda põe um preto velho do teu lado, o espírito de um preto velho do teu lado, ele escuta, ele ouve de você o que é que está te preocupando. A verdade é que a Umbanda é mais ou menos isso, é uma forma singela de espiritismo, compreende? É aquele que vai até a casa da pessoa, ou que abre os braços para a pessoa. Foi assim que a gente começou. Para a gente, umbandista é uma filosofia de vida, é a nossa vida, né? É a nossa religião. Mesmo que não se fale que é religião, como a gente estava falando, estava conversando, mas para a gente é uma religião onde a gente cultua os orixás, a gente cultua a natureza, onde a gente tem o respeito pela espiritualidade, pelo ser humano, por todas as diversidades. Então, assim, acho que a Umbanda, ela é tudo na nossa vida, né? A gente vive para a Umbanda. Eu criei uma frase, e essa frase dizia: o umbandista não precisa de uma catedral suntuosa como só o gênio humano é capaz de construir. Ele só precisa de um pouquinho da natureza, como só Deus foi capaz de criar. Quem tem fé tem tudo. No chão, tudo era de terra, para se poder tocar a macumba. Certo? Por que tinha que ser leve? Porque quando a polícia baixava, a gente pegava a macumba, era mais fácil correr, um levava a macumba, o outro a estaca de ferro, compreende?